Vou responder uma dúvida aqui que surgiu com relação à sigla ESG. ESG é da sigla Environmental, em inglês, né? Social and Governance, que basicamente são critérios que são utilizados hoje em dia para muitas empresas na decisão onde investir o dinheiro em um determinado ativo. O que acontece? Antigamente, né, basicamente o dinheiro que era usado para investir na compra de ativos para aquela empresa, né, era basicamente focado no retorno. Só que agora as empresas estão levando cada vez mais em consideração esses três critérios que a gente acabou de falar, que é o environmental, que é o ambiental, ou seja, levar em consideração o impacto ambiental daquela construção, daquele ativo, né, no ambiente, obviamente. É o social, que diz respeito às pessoas, né, o que impacta em termos de pessoas, direitos humanos, por exemplo, aquela solução lá, aquele ativo que aquela empresa está se propondo a construir ou a realizar, né? E por último, a governança, ou seja, se a empresa está fazendo tudo direitinho em termos de governança empresarial, dentre elas remuneração dos empregados, né, remuneração dos seus executivos, dentre várias outras questões aí de governança. Então são três critérios que são utilizados. Logo depois aqui nesse esse stories, ele continua em que eu vou colocar um ranking em que tem uma empresa aí chamada MCSI, que elabora esse ranking aí do ESG, exatamente para ter uma visualização melhor de quais são as empresas que estão trabalhando mais forte nesse tipo de critério, né? O environmental, social e o governance. Então, deixando aqui as 5 empresas, a primeira aí no caso é a NVIDIA. A NVIDIA, para quem não sabe, é uma empresa que desenvolve soluções da parte de processadores, tanto para computadores, videogames e dentre outras soluções aí a NVIDIA desenvolve, tá? É uma empresa bem forte nessa parte de desenvolvimento de soluções de computação, tá? A outra aqui, a segunda colocada, é a Pool Corp. Ela desenvolve soluções exatamente para piscinas, né? Ela domina basicamente essas soluções aí para piscinas, né? E soluções outdoor também, né? Não apenas piscinas, né? Em torno desse nicho aí também, né? A terceira colocada aqui é a Salesforce. A Salesforce ela desenvolve soluções aí de software, basicamente CRMs, que são softwares que conseguem fazer essa gerência automatizada, vamos colocar dessa maneira, e através de software, né, essa relação com consumidores, tá? Então ela desenvolve o que a gente chama de CRM. A quarta posição é da Adobe. A Adobe, para quem não conhece, é uma empresa que desenvolve soluções, para quem não conhece não, possivelmente a maioria conhece, é uma solução de multimídia, né? Dentre outras coisas, Adobe Photoshop, dentre outras, Adobe Premiere, né? E várias outras soluções desse tipo. E a WST, que é a West Pharmaceutical, que atua no setor farmacêutico. Então são essas as 5 primeiras empresas aí, de acordo com o ranking da MCSI. Uma pergunta interessante sobre ETF, né? Que na Symmetry a gente, uma hora ou outra, a gente fala sobre ETF, a gente acredita que ETF é um ganho também para o investidor, seja de curto ou de longo prazo. Mas enfim, a pergunta é se tem ETF de inteligência artificial, tá? Primeira parte eu vou dividir aqui, né? O que é um ETF? O ETF nada mais é que um fundo que é negociado na Bolsa de Valores, né? Um Exchange Trust Fund. Ou seja, é um fundo que, em vez de ser um fundo em que se vende cotas, né, como a maioria de fundos de investimentos, esse é um fundo especial em que é negociado através de cotas na Bolsa de Valores, seja brasileira ou americana. E aí, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial, basicamente, é uma resposta inteligente de uma máquina, ou seja, de um computador, ou de um celular, ou de um carro, a uma determinada entrada. Tá? Então, essa resposta, quando ela é inteligente, né, baseada em modelos como modelos de machine learning, que é basicamente o que a gente utiliza aqui na Symmetry, né? A gente trabalha exatamente nessa linha, em que tem uma entrada, tá? Há um processamento através de um modelo que a gente treinou e isso gera uma resposta inteligente, né? No nosso caso, a resposta inteligente é exatamente quais são os ativos mais interessantes para se investir. Então, basicamente, isso é inteligência artificial. E aí vamos à pergunta, se tem ETFs
nesse setor. Tem ETFs interessantes. Eu vou deixar aqui para vocês 2 ETFs, vocês darem uma olhadinha, tá? Lembrando que não é indicação de compra ou venda de ativo. Então, o primeiro ETF aqui é o BOTZ, B-O-T-Z, é o Global X in Robotics and Artificial Intelligence. Pelo próprio nome diz, você já vê que ele trabalha efetivamente aí nesse setor aí de inteligência artificial. O emissor desse ETF aqui é a Mirai Asset. E aí o que acontece? A característica dele é ele 43% Japão, tá? Ou seja, o foco dele não é Estados Unidos, apesar de ter uma presença forte nos Estados Unidos, aqui com 33,94%. E ainda sobram outros locais, outros países, como a Suíça, o Reino Unido, Canadá e Finlândia. Então esse aqui é em termos de países que o BOTZ cobre, tá? Em termos de empresa aí, tem as empresas top 10 aqui. Esses resultados foi aqui exatamente do ETF.com. Temos a ABB, a Fanuc Corporation, a Nvidia, que a gente falou lá no ESG, né? E temos outros aí, outras empresas dessa área, tá? E aí o segundo ETF é o AIQ, que é o Global X Artificial Intelligence and Technology. Também o emissor é o mesmo aí, é a mesma Mirai Asset, tá? Com uma pequena diferença, pequena não, vamos colocar grande diferença, né? 71% dele é Estados Unidos, tá? Bem diferente lá do outro que a gente acabou de ver. O resto vem Hong Kong com 9,70%, Alemanha, Coreia, Japão, com outras pequenas porcentagens. Ou seja, foco aqui desse aqui, do AIQ, é Estados Unidos. Lá no topo tem o Oracle, né? A Alphabet, Microsoft, a Cisco, a Siemens, dentre outras empresas aí nessa área. Então a gente pode ver que não é apenas empresas que atuam especificamente em inteligência artificial, mas sem dúvida elas são também empresas que usam muito bem esse tipo de solução e que com certeza vão despontar aí no futuro. Uma observação aqui nesses 2 ativos, se você for olhar aqui, eu tenho um gráfico aqui embaixo de 1 ano de retorno, aí ambos deram quase bem próximo de 100% de retorno para o investidor em 1 ano, tá bom?